Olá, meu nome é Victoria Zampiron e eu sou estudante do curso técnico em Química pela Fundação Liberato, escola localizada no município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O meu orientador é o André Luiz Anella, juntamente com a orientadora Shirley Viviane Roça. O projeto tem como base a fabricação de uma massa plástica sustentável a partir do resíduo coletado de marmorarias, com resina poliéster para posterior utilização no ramo. E por que se faz necessário reutilizar o resíduo gerado por marmorarias? Segundo estudos publicados por Sardinha, a indústria da pedra gera volumes enormes de resíduos, que são vistos em praticamente todas as etapas de produção do material necessário, apresentando cerca de 80 a 90% do total do solo e das pedras extraídas. Mas o que seriam esses resíduos? Os resíduos podem ser definidos como a sobra de processos no quais há manuseio, podendo estar no estado sólido ou líquido. E a maior parte de resíduos de rochas ornamentais são gerados em pedreiras e também são grossos, que por estarem fragmentados, fora dos padrões e alterados, geralmente não são aproveitados. Porém, a pesquisa levou em consideração os resíduos gerados a partir do beneficiamento primário, com o corte das pedras, até o seu beneficiamento final, com o seu acabamento, estes estando no estado líquido. Antes de falarmos sobre massa plástica, precisamos entender o que são rochas ornamentais. De acordo com Buzzi, o Brasil é um dos maiores países produtores de rochas ornamentais no mundo, produzindo cerca de 600 tipos de pedras variadas. Na norma 15.012 de 2003 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, da ABNT, é definido rocha ornamental como material rochoso natural, submetido a diferentes tipos ou graus de beneficiamento, que serve para exercer função estética. E são definidos dois grupos principais, os mármores e os granitos. Os granitos são denominados pela formação de rochas silicáticas, classificados como tipo primário, juntamente com os mármores. Eles são muito utilizados por conta de sua resistência e durabilidade. Já os mármores são formados por calcários, e isso se dá pela recristalização do contato de rochas carbonáticas. De acordo com Carvalho, os calcários são formados pela deposição, transformação e compactação da rocha de lodos acumulados em grandes quantidades. E como se dá a formação desse material? Para esse processo ser realizado, é necessário levar em conta diversas etapas, como a extração, o transporte, o corte, o polimento e, por fim, o acabamento. O processo de extração consiste na remoção de matéria bruta, que geralmente são blocos maciços rochosos, e para esses são realizados furos, cortes e o derrube. Em seguida, é realizado o processo de transformação, que a partir desses blocos, eles serão serrados para obter as chapas. No beneficiamento final, também chamado de acabamento, as chapas tomam suas formas definitivas, e para isso elas passam pelo processo de resina e de polimento. E elas servirão para gerar soleiras, pingadeiras, rodapés, cozinhas, lavados, entre outros. Mas voltando agora para o assunto principal, que é o porquê de reutilizar o resíduo gerado por marmorarias e o que poderia vir a acontecer. Os resíduos gerados pela lavra e beneficiamento final de rochas ornamentais geralmente não são descartados de forma correta, podendo contaminar solos e águas, causando a degradação da paisagem, a destruição de habitat natural, a formação de poeiras e a liberação de gases nocivos. E por conta disso, torna-se imprescindível encontrar uma forma de reutilização dessa lama gerada. Mas como eles poderiam ser reutilizados na fabricação de massa plástica? Em primeiro lugar, devemos conceituar massa plástica. De acordo com ferramentas Kennedy, a massa plástica é um material utilizado para colar e preencher falhas, sendo constituída por 50% de resina e 50% de calcita malha. E por conta dessa informação, e levando em consideração que o resíduo ele possui uma grande quantidade de cálcio e magnésio, é possível reutilizá-lo. A formulação básica da massa plástica sustentável leva 60% de resíduo sólido para 40% de resina. E no final do processo, quando é necessário utilizar essa massa para a colagem das pedras, é preciso ainda utilizar 2 gramas de catalisador comercial a cada 100 gramas de resina. Esse catalisador lhe ajudará no processo de secagem e de cura da massa. Além disso, é possível utilizar pigmentos, estes se estarem no estado sólido. E para obter a coloração branca, é preciso utilizar o dióxido de titânio. A pesquisa foi dividida em 2 etapas, a aquisição de dados e a análise desses dados. Para a primeira parte, foram realizados 2 ensaios de resistência na Unicinos, sendo esses de resistência à aderência à tração e de resistência à flexão em 3 pontos. O ensaio de resistência à aderência à tração foi realizado para verificar a interação entre o constituinte, ou seja, a massa plástica, e o substrato, 2 pedras de preto São Gabriel. O material foi escolhido
por ser bastante utilizado no ramo de rochas ornamentais e também por possuir um preço intermediário. Para isso, foram confeccionadas 2 pedras, medindo 30 por 30, e nessas pedras foram coladas 6 pastilhas com a massa sustentável e 6 pastilhas com a massa comercial. Já o ensaio de resistência à flexão em 3 pontos foi realizado para avaliar as propriedades do material independentemente das estruturas que serão utilizadas. Para isso, foram confeccionados 4 corpos de prova, 2 com a massa comercial e 2 com a massa sustentável, sendo que a parte da massa sustentável foram confeccionados 2 corpos de prova com composições distintas, um contendo mais resina e outro contendo menos resina. Além disso, outras 2 técnicas foram utilizadas, a de espectrometria por absorção atômica e de fotometria de chama, para obter as concentrações de íons de cálcio e magnésio no resíduo. Para essas é gerada uma nuvem no seu estado fundamental e nessa nuvem ocorre uma radiação com comprimento de onda que depois será lida pelo equipamento. Para utilizar o resíduo nas 2 outras técnicas, antes ele teve que ser preparado. Em primeiro lugar, foi coletado o resíduo líquido na Gianni Mármores e Granitos, uma marmoraria localizada também em Novo Hamburgo, e ele foi colocado em uma estufa até passar para o estado sólido. Depois que passou para o estado sólido, foi pesado 3 vezes 3 gramas desse resíduo, que foram pré-digeridas em ácido clorídrico e peróxido de hidrogênio. Depois, essas amostras elas foram aquecidas até a temperatura de 50 graus Celsius e depois foram filtradas e separadas e identificadas para as posteriores análises. E agora falando sobre a análise desses dados, começando pela concentração de íons de magnésio. O aparelho que foi utilizado foi o Analyst 2000 e o teste em branco apresentou o resultado de 0 mg por litro. Com o resultado das 3 amostras, foi realizado a média encontrada entre elas, que foi de 1,44% de íons de magnésio no resíduo. Em relação à concentração de íons de cálcio, o aparelho utilizado foi da Digimed. O teste em branco apresentou um resultado de 4 mg por litro e a média dos íons de cálcio encontrado nas amostras foi de 2,72%. Em relação aos ensaios de resistência, começando com o de aderência à tração, foi preciso confeccionar uma peça metálica para dar maior suporte à pastilha. E para dar maior suporte à chapa, foi utilizado uma fina chapa metálica, pois foram perdidos 2 resultados da massa comercial por conta da quebra da chapa. E também 2 resultados de pastilhas que não foram arrancadas por conta da quebra do parafuso no ensaio da massa sustentável. As 4 pastilhas que restaram foram arrancadas, sendo que a massa sustentável apresentou um resultado superior à comercial nesse ensaio, tendo uma média de 9,82 kN frente a 6,57 kN, tendo seu maior furo de 12,08 kN frente à comercial que foi de 9,89 kN. E no ensaio de resistência à flexão em 3 pontos, a massa comercial, como é possível verificar na imagem 1C, apresentou maior quantidade de poros, o que causa enfraquecimento da massa. Porém, ainda assim, essa massa comercial ela teve um resultado superior à sustentável por conta do segundo corpo de prova da massa sustentável ter se desregulado durante o plano e conter mais resina. O resultado da massa sustentável foi de 23,55 MPa frente à massa comercial, que foi de 28,33 MPa. Além disso, para comprovar a aplicação no ramo de rochas ornamentais, foi realizado um ensaio na marmoraria Gianni Mármores e Granitos, já comentada anteriormente, em que foi utilizada uma serra mármores, geralmente utilizada no dia a dia para cortar chapas de mármores e granitos. Para isso, foram confeccionados diversos corpos de prova com a formulação já abordada anteriormente, sendo de 60% de resíduo sólido para 40% de resina, e no final do processo, adicionada ainda as 2 gramas de catalisador. Nesses ensaios ainda foram utilizados pigmentos, sendo no estado sólido e líquido. E o que pôde-se observar? As pedras coladas com ou sem pigmento sólido permaneceram coladas durante o corte, apresentando um resultado positivo. Porém, as pedras coladas a partir do pigmento líquido à base de água para obtenção da coloração branca, elas se descolaram durante o corte. Isso se deve ao teor de umidade da massa plástica, que deve estar abaixo de 1%. O resultado da massa plástica sustentável mostrou-se eficaz dentre os pontos econômicos de aplicabilidade quando comparado à massa comercial. Levando em consideração que o principal componente da massa plástica sustentável é o resíduo coletado por marmorarias, isso reduz um custo de R$ 1.800 por 14 metros cúbicos quando é necessário coletar esse resíduo.
Diante desse fato, foi possível concluir que as partículas componentes do resíduo seco, quando misturadas com resina poliéster, possibilitam na formulação de uma massa plástica sustentável com qualidade superior à comercial. Para futuros trabalhos, ainda será testado a adição de pó de mármore para a coloração branca, além do dióxido de titânio, e também a aplicação dessa massa plástica em outros ramos, como no meio automotivo e em cerâmicas. Obrigada pela atenção!